A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Mais uma vez estamos aqui para falar do nome dele, da sua palavra, do seu bem-estar, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso comigo e com você. Amém? Então, junto, nós vamos falar um pouquinho da palavra, porque só Ele que nos pode nos dar força, vigor e paz para que nós possamos permanecer firmes na sua graça e abençoado por todas as sortes de bênção. Aleluia. Então, eu quero ler com você aqui na primeira carta de Pedro, do capítulo 3, em diante, que Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Está dizendo aqui na carta de Pedro. Quando ele diz, se refere, seja santo porque eu sou santo. Então nós temos que procurar cada vez mais se santificar. Acompanhe comigo essa leitura para o bem-estar da sua vida material, espiritual, abençoada, com muita paz, muita saúde, muita alegria. Eu me sinto muito bem, graças a Deus. Eu não olho para trás, eu não olho para as dificuldades nem pelos obstáculos, mas olho sim para o alvo que é Cristo Jesus, Senhor nosso. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, aqui, 1 Pedro, da carta de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante, que nos diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados Filho de Deus. E de fato, somos filhos de Deus por causa da razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou. O que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele vê, e assim mesmo se purifica todos os que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todos aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecado. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conhece. Amém? Que palavra abençoada, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, aqui Pedro começa dando uma instrução sobre os efeitos da filiação de Deus. O efeito da filiação de Deus. Por quê? Nós somos filhos e também somos co-herdeiro de Cristo. Porque só Ele que nos pode nos conceder algo do melhor e não para pior, sempre para melhor. Quais são os efeitos da filiação de Deus? Primeiro, o Filho de Deus sujeita-se a seu governo e não é do mundo, como nós lemos aqui no verso 1. Segundo, purificação e transformações nas imagens de Jesus Cristo, como está do verso 2 ao verso 3 da nossa leitura que nós lemos. Terceiro, a vitória sobre o pecado, do verso 4 ao 10. Quarto, amor para com os irmãos. Será que nós temos amor para os irmãos uns com os outros? É isto que a gente vê por aí? É isto que a gente percebe por aí? É isto que a gente tem dentro da igreja que a gente ouve? É isto que a gente ouve quando está fora da igreja? É isto que a gente vê quando se encontra com os irmãos, quando começa a conversar, a dialogar um com o outro?
É isto que a gente vê, este amor. Não, este amor tem que ser o amor puro, eficaz, porque Deus é amor. E se nós estamos com Ele, nós temos que fazer da mesma forma, amar sempre o nosso próprio. E eu continuo sempre dizendo aqui que o grande e maior mandamento de todos os mandamentos é o amor. Será que todos nós temos? Ou nós só demonstramos amor pela aparência? Aparência diz alguma coisa, mas sim o que diz é a nossa mente, o que vai pelos nossos pensamentos, o que a gente pensamos, o que a gente falamos e sobre o nosso modo de viver, é que é o nosso grande testemunho da fidelidade de Cristo Jesus. Porque se ele diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, o que isso nos traz para nós? Uma alegria muito grande, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e pelo qual o Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida, para que nos livre das condenações, dos maus, dos perversos, e assim sucessivamente. Nós temos que andar sempre de bem, e sempre de bem, nada de consciência pesada, nada de falatório, nada de disse-me-disse, mas sim um só objetivo, que é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Pedir sempre, rogando sempre a Ele, assim como Paulo explica, rogando sempre a Deus pelos todos os irmãos. Como tem um texto que Paulo fala, que ele, com lágrima, ele derramando lágrima para o próximo ao ver o erro dos outros, sem ele poder fazer nada, mas simplesmente pedindo a Deus força e misericórdia para aquele povo. Ele pedindo. Porque o amor para os irmãos, temos que ter amor um com o outro, como está no verso 11 a 18 da nossa leitura. Nós temos que ter intrepidez e confiança para com Deus. Tem que ter intrepidez e confiança. Ter a convicção que só com Ele nós possamos resolver o nosso problema e evitar que coisas piores virão sobre a nossa vida e na vida do próximo. É isso que nós temos que pedir. Nós temos que entender a palavra pelo qual o Senhor nos tem nos ensinado. Porque a intrepidez e a confiança para com Deus é uma coisa na nossa vida muito importantíssima. A intrepidez e a confiança que nós temos para com Deus. Nós temos que ter confiança em Deus. Se nós não tivermos confiança nele, em quem nós vamos confiar? Em quem nós vamos confiar? Este mundo não tem nada para nos oferecer. Este mundo não tem nada para que nos agrade. Mas, pelo contrário, nós temos a bondade, a misericórdia de Deus, que nós estamos aqui nesse mundo, passando por uma dificuldade. Não só eu, mas todos e milhares de pessoas passando por dificuldade, por causa da própria maldade dos seres humanos, dos homens, e principalmente as autoridades que fazem com que isto aconteça, para eles se engrandecerem, e os pobres, que somos nós, pobres de material, de que dependemos do nosso trabalho para sobreviver, eles nos tiram para ver a situação triste da humanidade. Agora eu pergunto a você, o Senhor se agrada disso? Não. O Senhor vai olhar para esse povo que pratica essas coisas? Não. Mas olha para aquele que procura fazer o bem em meio às tribulações e às tempestades. Conforme essas coisas que estão acontecendo por aí, criada pela própria humanidade, porque eles mesmos procuram destruir o mundo, como disse o Senhor Jesus Cristo. Procuram destruir a terra e os seres viventes da terra. Eles estão ceifando, veio a hora da ceifa, o Apocalipse se cumprindo,
que ele virá e ceifará uma terça parte da terra. Veja que algumas coisas por aí, conforme aí você vê reportagem, vê outras coisas, só em que fala é nessa pandemia, dessa pandemia, dessa pandemia, dessa pandemia, dessa pandemia, e muitos por trás estão escondendo o importante, estou escondendo a verdade. Isto é um jogo de mentira, porque Deus não permite essas coisas. Mas Ele dá a cada um segundo o seu merecimento. Por quê? A certeza no coração, porque a certeza é no coração. Verso 2 e 23 da nossa leitura de primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Porque certeza, nós temos a certeza que Deus habita em nós, no verso 24 da nossa leitura. Verso 24 da nossa leitura nos diz aqui, verso 24: e se aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe agrada. Então nós temos que fazer diante do Todo-Poderoso o que ele nos agrada. Então, se nós fizermos tudo isso, o que nos agrada, aquilo que pedimos dele, recebemos, porque aguardamos o seu mandamento e fazemos diante dele o que lhe agrada. Louvado seja Deus. Agora, no verso 24, vamos continuar a ler o terceiro quadro. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amamos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda o seu mandamento permanece em Deus, e Deus nele. E assim conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Porque o Espírito Santo que ele nos deu para que nós venhamos ter o conhecimento dos bons e dos maus, de tudo quanto nós fazemos, e ter a certeza que ele está comigo e está com você. Louvado seja Deus. Então, esta é a certeza que Deus habita em nós. Mas temos aqui ver que grande amor, o amor de Deus para comigo e para com você é genuíno, é um amor genuíno, porque a palavra verde são encontrada muitas vezes nos escritos de João. Essa palavra verde, no livro de João, são encontradas várias vezes, como está lá em 1 João, no capítulo 29, no capítulo 29, no verso 9, no verso 36, no verso 47, e no capítulo 19, verso 5 de João. E também está em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, e no 21, verso 3. O apóstolo, admirado, vê que grande amor, ninguém olhou tão profundamente para o coração de Jesus como João. Como João olhou. Ninguém olhou para ele como ele olhou. Tão profundamente para com o coração de Jesus Cristo como João. Muitos milagres ele presenciou, mas não encontrou nada maior do que seu amor. Nada encontrou. O amor incompreensível. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós que éramos pecadores, recebeste rebelde e transgressores dos seus mandamentos. João fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Este amor perdoa ao pior pecador que se arrepende, como está lá segundo Crônica, no capítulo 33, está lá em segundo Crônica. Então nós temos que olhar para ele, porque pode cometer o maior pecado como for,
mas mediante a fé, o arrependimento que você estiver penetrado na sua mente, no seu coração, como diz aqui, esse amor perdoa ao pior pecador que se arrepende, como está lá em 2 Crônica, capítulo 33. Mas assim ele passa a se purificar, ele purifica a todos. O amor de Deus, ele purifica a todos, como está lá em Lucas, no capítulo 7, verso 37 a 47, e Apocalipse, do capítulo 1, verso 5. E ele também restaura a pior situação que você esteja, ele restaura, porque ele é Deus e ele é misericordioso, e vivemos pela graça, como está lá em Salmo, no capítulo 5, verso 1, e também João 21, no Evangelho de João 21, verso 15. Mas o privilégio repreensível, outrora, éramos pecadores, agora somos filhos, nós somos. Não como muitos dizem, gostaríamos de sê-lo, mas a referência está em 1 João, capítulo 3, verso 2 da nossa leitura. E também João, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. E em Gálatas, no capítulo 4, verso 6. Possuímos a natureza divina, como está lá em 1 Pedro, no 2 Pedro, do capítulo 1, verso 4. Nós possuímos a natureza divina. Por quê? Nós possuímos a natureza divina, porque isso aí já é desde a fundação do mundo, quando Deus criou o mundo, que Ele nos deu esta natureza. Temos um relacionamento familiar íntimo com Jesus Cristo, nós temos que ter um relacionamento familiar íntimo com Ele. Por quê? Sem Ele nós não somos nada, nós temos que ter esse relacionamento. Sem esse relacionamento nós podemos fazer alguma coisa? Não. Sem esse relacionamento nós conseguimos ter uma vida sobrenatural? Não. Temos ter uma vida natural? Sim, a vida natural é uma coisa, sobrenatural é outra. A vida natural é essa que muitos vivem por aí. De qualquer maneira, é uma vida natural, de qualquer jeito, praticando o que não deve, fazendo o que não deve, mas a vida sobrenatural é aquela pessoa que anda em espírito e em verdade, com comunhão com o Espírito Santo de Deus. Este é o nosso relacionamento familiar e íntimo com Jesus Cristo, como está lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 11. Mas também nós temos acesso ao Pai direto, nós temos acesso. Por que nós temos? Que antes, pela lei, nós não tínhamos acesso, tinha que ter o intercessor. Mas ele deu esse direito, esse privilégio para nós mesmos. Hoje em dia nós temos direito, acesso direto a ele, como está lá escrito em Efésios, no capítulo 2, verso 18, e Hebreus 10, do 19 ao 33. Tornamos co-herdeiro de Cristo, porque Cristo é herdeiro do Pai, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, através da sua bondade e misericórdia, e pelo sangue que Ele derramou na cruz, por mim e por você, para que nós viéssemos redimir sobre Ele, para que nós viéssemos ter aquele amor, aquela comunhão com Ele, e ser obediente e fazer o que Ele nos mandou. Será que você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Fazer o que ele nos mandou? Mas nós temos que procurar fazer tudo isso. Porque a gente vai lá em Romanos, no capítulo 8, verso 17, nos dá uma referência. E também em Apocalipse 21, verso 17, também dá mesmo uma referência sobre essas coisas, quando nós devemos praticá-las. Consequência óbvia. Consequência óbvia. Qual é? A obrigação do filho é de obedecer e honrar ao pai. Obedecer e honrar ao pai. E é isso que nós temos que fazer. Obedecer e honrar ao pai. Porque se nós obedece, mas não tem a honra pelo pai, ou seja, não negar o seu nome, não se envergonhar do seu nome, não dividir tudo. Então, esta é a nossa obrigação para que nós possamos ter uma vida santificada perante Ele. Mas para isso nós precisamos de
cada vez mais santificar. Como ele diz, seja santo, porque eu sou santo, nós temos que procurar se santificar cada vez mais. Por quê? Nós vivemos no mundo do pecado, no meio de pecadores, e nós temos que fazer a diferença. A diferença é reconhecida pelos pecadores, pela aparência, pela sua aparência, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de expressar, pelo seu jeito, pelo brilho do Espírito Santo que está na sua vida, querido. Entenda isto. Porque nós também vivemos para a glória de Deus. Assim, nós também vivemos pela glória de Deus. Assim, nós também vivemos pela glória de Deus. Porque sem a glória de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Louvado seja Deus. Queridos, então, nós temos aqui, como ele diz, de Deus e de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não conhece, porquanto o conheceu a ele mesmo. Porquanto não conheceu a ele mesmo. É um texto que nos se refere aqui, porque 7 benefícios de Deus na primeira carta de João aqui, na primeira carta de João que está aqui. Primeiro, nascido de Deus, a fonte da nova vida. Nascido de Deus, a palavra de Deus é o fundamento de todas as autoridades, como está com referência no capítulo 2, verso 12 a 14 da nossa leitura. Porque a vontade de Deus, a glória é a glória eterna, no capítulo 2, verso 17. O Filho de Deus, o vencedor sobre o diabo, como está no capítulo 3, verso 8. Vamos dar uma conferida. No capítulo 3, verso 8. Louvado seja Deus. Quando ele diz aqui, do verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Mas para isso há muitas coisas que nós devemos fazer e praticar. Por quê? Como diz aqui também, nisto, porque diz aqui o verso 9 do capítulo 3 da nossa leitura. Todos aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Louvado seja Deus. Agora, 7 bênçãos de Deus na primeira carta de João. Primeiro, nascido de Deus, a fonte da nova vida. Segundo, a palavra de Deus, o fundamento de todas as autoridades. Terceiro, a vontade de Deus, a glória eterna. O Filho de Deus, o vencedor sobre o diabo. Quinto, a filiação de Deus, o maior parentesco, no capítulo 3, verso 1. Está escrito isso, no capítulo 3, verso 1. Louvado seja Deus. Que ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sexto, o Espírito de Deus, o poder iluminado, no capítulo 4, verso 2, como diz aqui no capítulo 4, verso 2. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus, todos os Espíritos que confessam que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nós temos que confessar, ter o conhecimento e o dissentimento. E por fim, aqui contando essas 7 benefícios de Deus na primeira carta. O 7º é o testemunho de Deus acerca do seu Filho.
do capítulo 5, verso 9, que nós vamos conferir agora, no capítulo 5, verso 9, para que nós possamos ter a convicção, certeza, quando ele diz aqui: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca dos seus filhos. Testemunho de Deus, nós temos que testemunhar das coisas boas, das coisas maravilhosas que há em Cristo Jesus, Senhor nosso. Mas nós temos uma esperança, uma grande esperança viva que nós temos. Qual é? Qual é? Qual a nossa esperança? Ver a Jesus Cristo. Ver a manifestação de Jesus Cristo segundo na sua segunda vinda, como está lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 4. Ver o lá eterno, João 14, 3. Ser semelhante a ele, seremos transformados imortais, como está lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 21. Qual é o efeito dessa esperança? Qual é o efeito dessa esperança? Aí está uma pergunta. Purificação e santificação. Aspiração de ser como ele. Pela purificação manifesta-se a fé, pois quem não crê também não se purifica, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 1. Mas sete garantias que fazem a felicidade do cristão. Quais são? Primeiro, que o Filho de Deus veio por ele. Segundo, passou pela transformação mais profunda. Terceiro, recebeu a unção. Quarto, tem o maior privilégio. Quinto, será transformado à semelhança de Jesus Cristo, como está lá em 1 João, na nossa leitura, conforme nós lemos em 1 João, no capítulo 3, verso 2. Sexto, é de Deus, como está em 1 João 5,19. Sétimo, tem uma morada no céu, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 2. Gente, tem uma morada no céu. Que ele foi para o Pai para preparar a morada. E se vos não quiser, vos prepararei um lugar para vós. Louvado seja Deus. Mas a filiação de Deus é um grande privilégio ser chamado de filho de Deus. Não, tem um privilégio para mim e para você de ser chamado filho de Deus. Mas uma expectativa confortadora ainda não se manifestou o que seremos. Uma certeza plena nos sabemos. Uma esperança bem-aventurada nós veremos a bem-aventura. Mas para ver o Senhor, será que a gente vê Ele? Primeiro, o cumprimento da promessa do Senhor, como está lá em João 16, no capítulo 10, verso 22. Segundo, a concretização de nossa esperança. Temos que ter esperança, pela fé. Terceiro, a recompensa do sofrimento pelo Senhor, como está lá em Atos, no capítulo 7, verso 56. A revelação da sua glória. Quinto, a contemplação de sua beleza. Nós temos que contemplar a sua beleza, como está no Salmo 33, 17 e 1 Coríntios 13, 12. O ápice de todas as bênçãos, quais são? Onde nós já lemos 1 João, no capítulo 3, verso 2, e Apocalipse 22, verso 4. O apogeu de nossa santificação, qual é? Está lá em Mateus 5, 28. O que a esperança viva opera? O que a esperança viva opera? Nós temos que viver de esperança e de fé em fé. Fidelidade no nosso serviço para com o Senhor. Testemunho determinado do Senhor. Crescimento no trabalho para o Senhor. Pureza e santidade na vida diária. Uma mentalidade voltada para as coisas de Deus. Uma vida cristã real, como está lá Tito,
1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9 a 10. Consolo na tristeza, como também está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 18. Mas o pecado. O que é pecado? Desobediência e impureza, rebelião contra Deus. A consequência do pecado, conviveiro, maldições, morte, perdições, e sem salvação. Mas aqui uma coisa quer dizer, motivo, encarnação de Jesus Cristo, isso é uma parte que tornou-se humano para revelar a Deus, tornou-se humano para tirar o pecado, para destruir as obras do diabo, com o propósito de ser nosso fiel sumo sacerdote, para nos preparar para a sua segunda vinda, como está lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 28. Louvado seja Deus. Por quê? Filhinho, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Está dizendo aqui na palavra. Louvado seja Deus. Então eu quero encerrar aqui com ele. Jesus veio para quê? Tirar o nosso pecado, trazer um sacrifício valioso eternamente, dar-se pelo nosso pecado para nos salvar, ser apropriação pelos nossos pecados, sofrer pelo injusto, carregar os nossos pecados, derramar seu sangue para remissão de pecados, como está lá em Mateus 26, 28. Todas estas passagens salientam duas grandes verdades. Primeiro, o terrível estado pecaminoso do homem e a plena suficiência do sacrifício de Cristo. Quem permanece nele? Mas você vai permanecer nele? Sim ou não? Nós temos que permanecer nele, porque não vive no pecado, traz muitos frutos, guarda seus mandamentos, ama seu irmão e anda com Cristo, e permanece na palavra, e permanece na doutrina. Nós temos que permanecer na doutrina. Para isso é que nós temos que fazer. Agradeço a você. Você continue assim, agradecendo a Deus, fazendo a sua vontade, porque o privilégio não é para nós. Deus seja privilegiado através das nossas palavras, de tudo que nós falar, de tudo que pregar, do Evangelho, para que Deus venha a ser glorificado perante você, mediante a fé genuína que habita em você através do Espírito Santo de Deus. Então seja santo, porque eu sou santo, assim como o Senhor Jesus Cristo se expressou com os seus discípulos. E hoje nós somos o quê? Nós somos mensageiros de Cristo. Você é um mensageiro de Cristo para com Ele ter aquela confraternização, mostrando o amor, a bondade e a misericórdia. Então seja bondoso e misericordioso uns com os outros, para que tenhamos uma vida eficaz perante todos e perante ao Todo-Poderoso. Nós não devemos andar conforme o mundo nos permite, mas sim conforme a palavra de Deus nos permite, conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque o mundo não tem nada para nos ensinar